Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro com a Palavra. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. É sempre uma grande alegria poder receber a todos aqui neste canal, neste espaço ao qual nós reservamos para aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Em 2024, nós iniciamos os nossos estudos com o tema Vencendo os Desafios Modernos. E hoje a nossa lição tem o tema principal com o subtítulo de Resistindo às Tentações. Resistindo às Tentações. Por isso, quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo, lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 39. É bem fácil de achar, né? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e nós iremos ver o capítulo 39, dos versículos de 1 a 23. Hoje nós vamos falar a respeito de um jovem chamado José, que resistiu à tentação. Gênesis, capítulo de número 39, versículos de 1 a 23. Se você já encontrou a passagem, acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, o comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. Ele pôs por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. E, desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e ele não dando-lhe ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então, ela pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxemos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. E ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa.
Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu a quem trouxestes veio a ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido essas palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém. Você, com certeza, durante a sua caminhada cristã, durante a sua vida cristã, já passou por algum momento de tentação. Lembre-se dos períodos em que você se dispôs a fazer um jejum, a consagrar um tempo de oração, de leitura da palavra, ou até mesmo de ser mais assíduo na igreja. Com certeza você encontrou desafios e obstáculos que o fizeram pensar se deveria ou não cumprir com o seu propósito. Quem de nós, num período de jejum, já não foi tentado a se servir-se em vários banquetes com coisas gostosas, saborosas, coisas até mesmo que nós há muito tempo não comíamos, mas que inesperadamente surgem à nossa frente como um convite, um banquete. E nós somos tentados a abandonar o nosso propósito, e nos entregar à tentação, à vaidade do nosso coração. Todos nós passamos por tentações, todos nós somos tentados todos os dias a vacilar, a deixar-se seduzir pelo desejo do nosso coração, dos nossos olhos, da nossa mente. José era um homem íntegro. Você conhece a história de José. José era filho de Jacó e Raquel. Jacó teve outras esposas, mas ele amava Raquel. E com Raquel ele teve 2 filhos, José e Benjamim. José era o mais velho e Benjamim o caçula. Jacó amava os 2. E diz a palavra de Deus que pelo fato de Jacó amar a José mais do que os outros irmãos, pelo fato de ele ser filho de Raquel, a esposa a qual ele amava, os outros irmãos de José ficaram com ciúmes e com inveja, principalmente por causa dos sonhos que José teve, aonde José se colocou como superior aos seus irmãos e até mesmo ao seu pai e à sua mãe. Isso acendeu a ira e a inveja de seus irmãos, e eles, movidos por essa inveja, por essa ira, venderam José para os ismaelitas. E José foi vendido para os egípcios. E chegando José, esse jovem, a esta terra estranha, cheia de deuses pagãos, cheia de idolatria, longe do seu povo, longe do seu pai, longe dos seus irmãos, este jovem foi forçado a trabalhar como escravo na casa de Potifar. Mas diz o texto, no versículo de número 2, a qual nós lemos aqui no capítulo 39, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. O Senhor era com José.
Apesar de José estar numa terra estranha, apesar de ele estar longe dos seus entes queridos, do seu amado pai, do seu irmão Benjamim, o Senhor era com José e ele era abençoado ali na casa de Potifar, a tal modo que tudo que José fazia prosperava. Os negócios de Potifar começaram a prosperar, não por causa de Potifar, mas por causa de José. Deus abençoava a vida de José. Então José, em uma terra estranha, com um povo estranho, estava se dando bem, assim dizendo, na gíria popular. José estava indo muito bem, mas logo veio a tentação. Diz o texto que José era um jovem muito formoso, muito belo, e logo lhe despertou o desejo da mulher de Potifar, que o tentou várias e várias vezes para que ele se deitasse com ela. José permaneceu firme. E é interessante que no versículo de número 9, ele diz assim à mulher de Potifar: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha que coração puro, íntegro de José. Ele entendeu que a tentação não iria prejudicar somente a ele, mas ao seu Senhor e a todos os que estão envolvidos em sua vida. José resistiu firme à tentação, principalmente para não pecar contra Deus. Nós somos tentados todos os dias da nossa vida e nós precisamos nos manter firmes, atentos, para não cairmos na tentação. Como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós seremos tentados. Todo cristão verdadeiro é tentado a pecar contra Deus, a pecar contra o seu próximo, a cometer maldades. É tentado a desviar-se do caminho santo, digno e justo ao qual ele foi chamado. É tentado a negar a Cristo, a negar o Evangelho, a negar a palavra de Deus, a fugir dos caminhos de Deus. Ele é tentado em todo o tempo. Hoje, nós, como cristãos, somos tentados em todos os lugares, mas infelizmente temos a tendência de acreditar que somente o fato de escondermos dos homens os nossos pecados já é o suficiente, mas não. Percebam que José estava preocupado em não pecar contra Deus. Ele sabia que se ele cedesse à tentação e caísse, ele pecaria contra Deus. Todos nós somos tentados a pecar contra Deus. Por isso, temos que nos manter firmes, resistir às tentações. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também foi tentado. Muitos pensam que Jesus não sofreu tentações. Pelo contrário, Jesus sofreu muitas tentações. Em Hebreus 4, versículo 15, capítulo 4, versículo 15, diz que ele foi tentado em tudo, porém ele não pecou. Esta é a diferença. Nós seremos tentados, mas temos que resistir firmes para não cairmos em pecado. O pecado consiste em cair na tentação, mas não em ser tentado. Todos nós seremos tentados em todos os momentos da nossa vida. Precisamos estar em comunhão com Deus, firmes, para não cairmos nas ciladas do inimigo. Você deve estar se perguntando: mas é impossível não pecarmos contra Deus no mundo em que nós vivemos hoje, com tanta facilidade, com tudo ao nosso alcance? Basta um clique e nós teremos tudo o que o nosso coração deseja. Nós vivemos numa cultura onde o importante é viver o agora e não se importar com o amanhã. Nós vivemos em uma cultura
aonde a felicidade, o prazer está acima dos princípios e da moral. E nós somos tentados a quebrar os princípios, a quebrar os conceitos ao qual nós somos ensinados pela Palavra de Deus, simplesmente para satisfazer o nosso desejo, a nossa vontade, ou nos livrarmos de situações constrangedoras, aonde nós seremos humilhados, aonde nós seremos motivos de chacota, de riso, de zombação. Nós precisamos nos manter firmes às tentações. O apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo de número 13, que não há tentação maior que nós não possamos suportar, porque junto com as tentações, o nosso Deus, Ele é fiel e nos dará força para resistirmos às tentações. Então não há motivo para nós cedermos. Por mais dura que seja a tentação, temos que nos manter firmes, correr para os braços de Jesus, correr para a proteção de Jesus. Toda vez em que nós formos tentados, nós não precisamos bancar o super-herói e dizer eu suporto, eu consigo, eu posso. Não, temos que ser humildes e corrermos para os braços de Jesus e clamarmos pela sua misericórdia, pelo seu poder, clamarmos a Jesus, dizendo: Senhor, ajuda-me. Senhor, não me deixes. Senhor, segura a minha mão. Que possamos ser como José, que em meio às circunstâncias contrárias, em tudo que ele estava envolvido, ele não vacilou, manteve-se firme na tentação. E aprendermos que muitas vezes nós iremos nos manter firmes às tentações e isso não trará resultados bons para a nossa vida. Olhem José, ele resistiu à tentação e foi parar na prisão. Olhem para o nosso Senhor Jesus Cristo, resistiu às tentações e foi parar numa cruz. E assim os apóstolos, e assim todos aqueles que seguem a Cristo. Mas nós temos um conforto que, enquanto nós nos mantermos de pé, o Senhor estará conosco, pronto para nos ajudar, para nos manter firmes no propósito, para que não venhamos a vacilar. Mas, se você, por acaso, um dia cedeu à tentação e vacilou, não há motivo para você abandonar a sua fé em Cristo. Você tem todos os motivos do mundo para correr aos braços de Jesus, porque Ele é um Deus misericordioso. Ele teve misericórdia dos seus discípulos que o abandonaram em seu sofrimento. Ele teve misericórdia de Pedro, que o negou por 3 vezes. Ele teve misericórdia de Paulo, que perseguiu os cristãos, e muitos deles sofreram grandes torturas na mão de Paulo, e mesmo assim o Senhor Jesus teve misericórdia dele e estendeu a sua mão. Se você hoje se encontra nessa situação, peça perdão a Deus pelo seu pecado e peça para que Ele te levante novamente, para que você possa resistir firmes todas as tentações que você tem que passar neste mundo. O Senhor Jesus não nos abandona, Ele nos dará força, Ele nos dará o livramento, se nós clamarmos, se nós pedirmos. Então este é o desafio para nós, como cristãos no mundo de hoje, resistir firmes às tentações, resistir firmes às tentações. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá. Todo dia eu tenho que decidir
Diz que eu sou forte, tenho uma batalha aqui dentro de mim. Fraco ou forte, sou